O imperador japonês almoçou com o governador do Paraná. Amanhã o casal chega ao Rio de Janeiro. A equipe do hotel, onde a comitiva vai se hospedar, se preparou com muito cuidado durante 2 meses. E a visita vai durar menos de 24 horas. A Fiocruz quer de volta os 30 milhões de reais que o Ministério da Saúde tomou emprestado da Fundação. Começam os depoimentos na comissão criada pelo PT para investigar as denúncias de irregularidades nas prefeituras do partido envolvendo a empresa CEPEM. Peritos da Aeronáutica começaram a recolher hoje os destroços do caça da Embraer, que caiu no fim da tarde de ontem em Gonçalves, no sul de Minas Gerais. O piloto morreu no acidente. A croata Iva Maioli vence a suíça Martina Hingis por 2-0 e conquista o título feminino de Roland Garros na França. Além da vitória, Maioli acabou com a invencibilidade de 37 jogos de Hingis na atual temporada. Pela final masculina, amanhã, pela primeira vez na história, os brasileiros vão poder torcer por um representante em decisão de um torneio de Grand Slam. Neste domingo, uma frente fria se desloca para o Nordeste, provocando chuvas na Bahia, Maranhão e no Piauí. Quem informa é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Vamos à previsão. Em Rio Branco deve chover, máxima de 30 graus. Céu parcialmente nublado em Maceió, máxima 31 graus. Em São Paulo o tempo fica encoberto, a máxima não passa dos 14 graus. Chuva em Porto Alegre este domingo, a máxima fica nos 18 graus. E em Brasília faz sol, máxima de 19 graus. Hoje é sábado, 7 de junho, são 6 horas da tarde e 2 minutos. Você está ligado na Globo News, no seu canal de jornalismo 24 horas no ar. O imperador japonês Akihito e a imperatriz Michiko almoçaram hoje com o governador do Paraná, Jaime Lerner. Depois, o casal imperial participou de uma recepção oferecida pelo cônsul-geral do Japão em Curitiba. O momento de descontração na agenda foi um encontro com a colônia japonesa que ofereceu um belo espetáculo de dança folclórica. A repórter Simone Delgado conta como foi a festa. Depois dos discursos oficiais, o casal imperial assistiu à apresentação de vários grupos folclóricos. Essa foi a maneira encontrada pela comunidade japonesa do Paraná de homenagear o imperador Akihito e a imperatriz Michiko. Aqui o Seja Bem-vindo é de todos os povos. Para as 10 mil pessoas que vieram prestigiar o casal imperial, esse é um momento histórico que deve ser comemorado com muita festa. Simone Delgado para o Em Cima da Hora. Amanhã o casal imperial chega ao Rio de Janeiro. Foram 2 meses de preparação cuidadosa para a visita que deve durar menos de 24 horas. O imperador Akihito e a imperatriz Michiko vão ter a praia de Ipanema como cenário no Rio de Janeiro. Mais de 300 funcionários aguardam a chegada do casal japonês num hotel da zona sul da cidade. Tudo é sofisticado, mas nada se compara ao luxo encontrado quando se abrem as portas da suíte em que o casal vai ficar hospedado. A suíte imperial foi construída no início da década de 80 e ocupa 400 metros quadrados do 21º andar. Os cômodos amplos têm o predomínio dos tons pastéis e das flores naturais, encontradas em todos os aposentos. O casal imperial fez apenas 2 exigências para se hospedar. A mesa da sala de jantar, antes para 12 pessoas, agora tem 6 lugares. E a cama, a pedido dos imperadores, foi separada por um criado mudo. A camareira Regina Maria vai atender Akihito e a esposa. Apesar da experiência, ela diz que hóspedes ilustres exigem atenção redobrada para o trabalho sair perfeito. Pessoal muito importante, né? E a gente tem que fazer tudo para agradar, né? O serviço tem que estar impecável, né? Além da camareira, um mordomo estará de prontidão na suíte. Erivaldo Tetzner já recepcionou os tenores Luciano Pavarotti e Plácido Domingo, além dos cantores Elton John, Prince e Madonna. Acostumado a trabalhar com pessoas famosas, ele não vê dificuldades em lidar com os monarcas japoneses. Para ele, o segredo da convivência está nas primeiras horas com o hóspede. Nas primeiras horas que eu vou ter a certeza de como eu vou trabalhar com ele e quais dificuldades que eu vou ter. O estoque de chá foi reforçado para evitar surpresas. A etiqueta manda servir o chá até a metade das xícaras, que, como toda a louça da suíte, é de porcelana japonesa. Os preparativos para a recepção do imperador Akihito começaram há 2 meses. Cada detalhe foi minuciosamente discutido para agradar o casal japonês, que vai ficar no hotel menos de 24 horas.
A escolha do cardápio foi um dos itens mais questionados. Akihito faz questão de conhecer os pratos da culinária brasileira e dispensou um maître japonês. Quem vai apresentar ao imperador o tempero brasileiro é o paraibano Pedro Gomes. 4 pratos foram sugeridos e Akihito preferiu uma entrada de carpaccio com palmito, seguida de canja de galinha. O prato principal é o peixe à brasileira, uma posta de cherne preparada ao vinho branco, acompanhada de batata e abóbora torneadas. A sobremesa é de frutas tropicais, que recebem um caldo espesso de maracujá. E o japonês tem por hábito comer comida pouca no prato. Tudo que você coloca, eles comem tudo. Então são pratos feitos com muito carinho e pequenas quantidades. 160 dos 220 quartos do hotel serão ocupados pela comitiva japonesa. A visita do imperador Akihito do Japão agitou a colônia japonesa do Brasil, uma das maiores do mundo. Eles chegaram aqui no início do século em busca de uma vida melhor. O mesmo motivo que hoje leva milhares de descendentes a tentar a sorte na terra dos avós. Tomi Nakagawa ainda lembra das cantigas de roda da infância na roça. Ela chegou ao Brasil em 1908, no Kassato Maru, o navio que trouxe o primeiro grupo de imigrantes japoneses. Diz que o Brasil ganhou muito dinheiro, daí logo voltar para o Japão. Os imigrantes chegaram pensando em voltar. Trabalhando muito e ganhando pouco, acabaram ficando. Só no Paraná estão 150 mil descendentes. A colônia se esforça para preservar as tradições. Mas muitas famílias estão se separando. Os descendentes estão fazendo o caminho inverso dos imigrantes, cruzando o planeta para trabalhar no Japão. O sonho é o mesmo: enriquecer e voltar. Em 10 anos, 170 mil pessoas embarcaram nessa aventura. Trabalhando como operários nas empresas japonesas, os decacegues, como são chamados, mandam 2,5 bilhões de reais por ano ao Brasil, mas ficam doentes de saudade. Lá no Japão, estes jovens de olhos puxados descobrem que são mesmo brasileiros. É uma coisa que ninguém pode explicar. Só a gente mesmo sente. Eu vou voltar, se Deus quiser. Meu filho morar aqui no Brasil. A Fiocruz quer de volta os 30 milhões de reais que o Ministério da Saúde tomou emprestado da Fundação. Caso contrário, a maior produtora de vacinas do país vai enfrentar uma grave crise. Mais antiga que o próprio Ministério da Saúde, a Fundação Oswaldo Cruz completa 97 anos, ameaçada por uma grave crise orçamentária. Principal centro de vacinas do país, a Fiocruz produziu só no ano passado 35 milhões de doses de vacinas contra sarampo e poliomielite e 15 milhões de doses contra a febre amarela. A Fundação é também centro de referência na área de pesquisa e produção de medicamentos. Em 1996, fabricou 400 milhões de remédios para o tratamento de doenças endêmicas e tropicais. Mas agora, todos esses programas só têm dinheiro para funcionar até setembro. Os problemas da Fiocruz começaram em novembro de 96, quando 30 milhões do orçamento da Fundação foram remanejados pelo Ministério da Saúde para o pagamento de hospitais conveniados. O dinheiro deveria ser reposto em 15 dias, mas isso não aconteceu. Sem os 30 milhões, a Fundação teve que utilizar o orçamento de 97 para quitar dívidas do ano anterior. E agora, a verba de 97 termina no final de agosto. E caso o Ministério da Saúde não reponha esse dinheiro, a Fundação Oswaldo Cruz pode entrar em crise. Várias doenças consideradas da pobreza poderão ter faltas de medicamentos, que são os medicamentos órfãos, que nós estamos chamando, né? Medicamentos que não são produzidos pela indústria nacional nem multinacional e que os laboratórios oficiais, no caso a Fiocruz é um deles, têm a obrigação e esse compromisso de fazer. Os cortes no orçamento da Fundação Oswaldo Cruz ameaçam ainda atrasar a inauguração da maior fábrica produtora de imunizantes da América do Sul, a Biomanguinhos, que tem como meta a produção de 400 milhões de doses de vacinas até 1999. Com a nova fábrica, o país não vai mais depender da importação de vacinas. A Fiocruz espera agora uma resposta do Ministério da Saúde. O alerta que a gente quer dar para os políticos, para a nossa sociedade, é que se nós não tivermos uma solução, a partir de final de agosto nós vamos ter problemas sérios financeiros. Esses 30 milhões do ano passado são
do orçamento do ano passado e eles estão mortos. Então, o que vai acontecer é que a Fiocruz vai receber os recursos provenientes para este ano. Ela pode aumentar sua produção de vacina, que o Ministério garante, por exemplo, toda a compra. Ela pode, portanto, resgatar parte desses recursos e há também possibilidades de remanejo até o final do ano, dentro do orçamento do Ministério, que se possa dar à Fiocruz aquilo que realmente ela venha a necessitar. Peritos da Aeronáutica começaram a recolher hoje os destroços do caça da Embraer, que caiu no final da tarde de ontem em Gonçalves, no sul de Minas Gerais. O piloto morreu no acidente. Pela manhã foi possível conferir os estragos. O avião prefixo FAB 5532 derrubou árvores, bateu neste morro e explodiu. Os destroços se espalharam num raio de 100 metros na entrada da cidade. É uma região de montanhas. Gonçalves fica a 1.300 metros de altitude, no sul de Minas. O piloto de prova da Embraer, major da reserva Alberto de Almeida Neto, de 48 anos, morreu no acidente. Ele não acionou o assento ejetável. O paraquedas foi encontrado dobrado. A única coisa que eu vi estranha é a hora que ele desceu, sabe? O motor dele não tinha barulho de motor mais, tá silêncio o motor dele. Estava sem funcionar? Sem funcionar. Na hora que ele estava caindo? Na hora que ele estava caindo. Era um jato de caça MX fabricado pela Embraer. O AMX é um projeto desenvolvido em parceria com as empresas italianas Alenia e Ermec. O piloto estava no voo de ensaio, testando o avião, que já havia sido vendido para a FAB e seria entregue nos próximos dias. Atualmente, a FAB tem 37 aeronaves AMX em operação no Brasil. Entre os destroços, o resto da lista de checagem do piloto, os procedimentos normais e de emergência. Na queda, a aeronave atingiu a rede elétrica. A cidade ficou 7 horas sem energia. Técnicos do Instituto de Fomento Industrial do CTA já estão aqui na área recolhendo os destroços do avião. Eles já começaram a fazer a perícia que vai investigar as causas do acidente. As peças vão ser transportadas para o laboratório de São José dos Campos. Os peritos costumam analisar principalmente a turbina e os instrumentos de voo. Um avião bimotor caiu às 11 da manhã na divisa do Paraná com Santa Catarina. 5 pessoas estavam a bordo, entre elas o empresário Paulo Turkivich, dono de uma rede de lojas de eletrodomésticos no sul do país. Testemunhas dizem que o avião bateu no morro e explodiu. Equipes de resgate estão na área à procura de sobreviventes. O trânsito na Marginal Tietê, zona oeste de São Paulo, melhorou. O congestionamento foi grande até às 3 da tarde, porque a Ponte dos Remédios, interditada no começo da semana, se deu mais ainda e ameaçava cair. Com isso, a Marginal Tietê teve que ser fechada ao tráfego. De acordo com técnicos da Prefeitura, a ponte agora ficou estabilizada e as obras foram retomadas. Os engenheiros pretendem liberar o trânsito na área até a madrugada desta segunda-feira. A comissão criada pelo PT para investigar as denúncias de irregularidades na relação com relação às prefeituras petistas e a CEPEM começou hoje a ouvir os depoimentos. O primeiro a falar foi Paulo de Tarso Venceslau, ex-secretário de Fazenda da Prefeitura de São José dos Campos e autor das denúncias. O atual secretário de Finanças da Prefeitura de Santos, ligado ao ex-prefeito Paulo Maluf, também foi à comissão. Hoje pela manhã, o atual secretário de Finanças da Prefeitura de Santos, Prefeitura do PPB, esteve aqui na sede do PT para entregar documentos referentes aos contratos com a CEPEM na época do governo de Thelma de Souza. O secretário de Finanças, Rodolfo Amaral, disse que os contratos foram extremamente prejudiciais para a Prefeitura de Santos e que a CEPEM teria recebido 5 milhões por um serviço que não prestou. E, na realidade, ao invés dela aumentar a arrecadação de ICMS, teria diminuído nos 3 anos em que esteve trabalhando para a Prefeitura de Santos. Chegou também aqui à sede do partido do PT em São Paulo, o secretário de Finanças da época do governo de Thelma de Souza, Fábio Barbosa. E ele rebateu todas as acusações. O atual secretário faz demagogia política em questões seríssimas, que é a questão da arrecadação do município. A CEPEM, durante os anos que ela prestou serviço à Prefeitura, ela acrescentou em mais de 30 milhões de dólares o nosso ICMS. Não sou eu, Fábio Barbosa, que está dizendo isso. É um laudo pericial
do perito indicado pelo juiz em Santos no processo que a deputada Thelma responde na Justiça. Esse laudo mostra que foram 30 milhões acrescidos entre 91 e 94. O perito chama-se Roberto Vasque Veloso Pérez. Vocês terem uma ideia disso, no governo da Thelma, a média do orçamento anual foi de 110 milhões. Isso significa que nós conseguimos adicionar o nosso orçamento em cerca de 30%. Isso daria para fazer 3 obras do DIC, que foi o projeto mais reconhecido pelo mundo inteiro nos últimos 8 anos e que foi feito na administração do PT na nossa cidade. Então, primeira questão, a empresa foi contratada de forma lícita, porque na época o Tribunal de Contas tinha um parecer de 1983, de agosto de 83, que permitia que houvesse a contratação sem licitação. Essa empresa, ela fazia esse trabalho para cerca de 30% dos municípios que faziam esse tipo de levantamento. Além do que, ela tinha uma estrutura de informática que a credenciava a ser contratada sem a dispensa de licitação. O Procurador-Geral da República, Dr. Geraldo Brindeiro, arquivou o processo crime que corria contra a deputada Thelma. Quando foi esse arquivamento? O arquivamento se deu em 1983. O processo foi aberto quando? Em 95 se deu o arquivamento. O processo foi aberto em 83, inicialmente. Ela foi isenta, então, de qualquer culpa? No âmbito do Ministério Público. No âmbito da ação civil que corre a partir de Santos, nós estamos com recurso no Tribunal de Justiça. Vamos agora às notícias internacionais. O Papa João Paulo II encerrou hoje a visita de 3 dias à região sudoeste da Polônia. Há 8 dias ele vem percorrendo várias partes do país onde nasceu. A última programação oficial do Papa foi na pequena cidade de Zakopane, localizada numa região montanhosa no sudoeste do país. Ele aproveitou a visita para inaugurar a Igreja da Imaculada Conceição, que estava lotada de fiéis. Algumas crianças e adultos tiveram a oportunidade de chegar perto do Papa João Paulo II. Durante a missa, o Papa falou aos fiéis sobre o atentado que sofreu há 16 anos na Praça de São Pedro, em Roma, e agradeceu aos fiéis pela construção da igreja. O ex-presidente do Chile, general Augusto Pinochet, foi internado na madrugada de hoje no hospital da capital, Santiago, devido a uma queda de pressão arterial. Pinochet tem 80 anos e há 7 ocupa o cargo de comandante em chefe das Forças Armadas do Exército. Um porta-voz disse que o general passou mal depois de ter participado de uma cerimônia militar em Santiago. De acordo ainda com o porta-voz, o ex-presidente passa bem. Pinochet chegou ao poder em 73 depois de derrubar o governo democraticamente eleito do socialista Salvador Allende. Allende se suicidou durante a invasão militar do Palácio Presidencial e Pinochet passou a governar o país com mão de ferro até a redemocratização do Chile em 1990. Os guerrilheiros das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, a FARC, anunciaram a libertação de soldados do Exército nos próximos 8 dias. 70 militares do Exército colombiano que estavam em poder dos guerrilheiros serão libertados em troca da desmilitarização da região de Caquetá, local onde se escondem os guerrilheiros da FARC. Caquetá também é conhecida pela produção de cocaína. A devolução dos soldados acontecerá na cidade de Cartagena de Chairá e será acompanhada por observadores internacionais. Uma desajeitada mãe inglesa passa por um grande susto, mas o bebê acabou surpreendendo a todos. Jennifer Hudson deixou o pequeno Matthew de 10 meses no banco traseiro do carro com o motor ligado, enquanto levava as compras para casa. Ao voltar para pegá-lo, um susto. O automóvel tinha sido furtado. Foram 20 minutos de desespero, relembra Jennifer, de 34 anos. O bebê foi encontrado engatinhando num beco por uma mulher que passeava com o cachorro. A mulher chamou a polícia, que já sabia sobre o desaparecimento de Matthew. Coincidência ou não, o pequenino só quer saber agora de andar no carrinho de bebê. A seleção da Nigéria derrotou o Quênia por 3-0 em jogo válido pelas eliminatórias da Copa do Mundo da França no ano que vem. Com
Com esta vitória no Estádio Nacional de Lagos, a Nigéria conquistou a primeira das 2 vagas que o continente africano tem direito. A França, que será a sede, e o Brasil, campeão da última Copa, são os únicos países que têm vaga confirmada na Copa. Fracassa a primeira tentativa de 2 pilotos franceses de cruzar o Atlântico num voo de helicóptero sem escalas entre Nova Jersey, nos Estados Unidos, e Paris. O helicóptero modelo Eurocopter teve um problema de vazamento no tanque de combustível que precisa ser soldado. A solução foi pousar numa gigantesca balsa no Atlântico Norte. Os pilotos já haviam percorrido 2.800 quilômetros do trajeto, quase a metade da viagem. Os pilotos e o helicóptero serão levados para a cidade de Ganger, no Canadá. Ainda não se sabe quando os pilotos vão tentar novamente a façanha. Um dos esportes mais populares do Japão, o sumô, conquista os australianos. Uma competição em Melbourne, no sul do país, contou com a presença das maiores estrelas do esporte no Japão. Centenas de pessoas lotaram um estádio coberto para ver o torneio. Entre os lutadores estava o campeão havaiano Yasukishi Konishiki, que pesa 276 quilos. Para ajudar os espectadores que não conhecem o esporte, cartazes explicavam cada etapa da competição. A torcida vibrava toda vez que um dos pesados lutadores caía fora do círculo, sendo desclassificado. Mas a grande atração da noite foi quando os lutadores convidaram a garotada para lutar. Vestidos a caráter, alguns meninos não se intimidaram e partiram para o ataque. E alguns dos lutadores não ficaram impassíveis e deram os tapas mais fortes. A brincadeira divertiu as crianças e todos na plateia. O torneio de Roland Garros está derrubando mitos e revelando estrelas. É uma sucessão de zebras, como o nosso Guga, que decide o título amanhã contra o espanhol Sergi Bruguera. Hoje a zebra da vez foi a favorita Martina Hingis. A croata Iva Maioli é a campeã de Roland Garros. A final foi um duelo entre adolescentes. De um lado, Martina Hingis, número 1 do mundo, 16 anos. Do outro, Iva Maioli, 9ª no ranking e um pouco mais experiente, com 19 anos. Maioli venceu o primeiro set por 6-4. O segundo foi ainda mais fácil e a croata fechou por 6-2. Com a vitória, Iva Maioli acabou com a invencibilidade de 37 jogos de Hingis na atual temporada. 2 jogadores da seleção vão ter motivos de sobra para comemorar. Um está fazendo aniversário e o outro é o mais novo titular da seleção brasileira. Dia de festa na seleção. O lateral Cafu está completando hoje 27 anos de idade, mas todos querem comemorar amanhã. O goleiro Tafarel, que passou os 2 últimos dias em tratamento, já foi liberado, está participando normalmente do treino e joga amanhã contra a Itália. Na metade do coletivo, Giovani ganhou de Zagallo um colete suado e pior, dos reservas. Era de Denilson, que passou ao time titular e agradou. Ele é um jogador que tem fôlego, tem pulmão, sabe fazer o vai e vem e faz as jogadas de canto. De se elogios a beça. Ele é o caçula da seleção, tem 19 anos de idade e todo o desembaraço de um futebol alegre. Com a mudança, Zagallo tentou melhorar o desempenho dos titulares que vinham treinando mal. Zagallo chegou a se irritar com alguns torcedores engraçadinhos e que a cada erro vaiavam o time. Resultado, Zagallo expulsou os torcedores. O jovem Denilson é mesmo o novo titular da seleção brasileira. Com a entrada dele no time, Leonardo passa a ser o número 1 no meio-campo. E Denilson faz a função que originalmente era de Leonardo. Dunga passa a ter a função de jogar mais pela direita, fazendo as jogadas com o lateral Cafu. É o Brasil mudando a caminho de sua primeira vitória no torneio da França. Sabe que cara é essa? Essa cara. A dupla de ataque não funcionou. Ronaldinho disse que não está preocupado com as dificuldades que o Barcelona vem criando para a liberação dele. Qualquer entidade, qualquer clube ou uma terceira pessoa qualquer pode pagar a cláusula e eu posso sair do clube. Ronaldo falou pouco e os repórteres italianos vão descobrindo como é difícil entrevistar a futura estrela do Inter de Milão. Bom, a Inglaterra vence a seleção francesa por 1-0 pelo torneio da França e mantém a liderança da competição. O gol inglês só veio no fim do segundo tempo pelos pés do artilheiro Alan Shearer. Com esse resultado, a França está fora da disputa pelo título do torneio. E o Brasil, que joga amanhã com a Itália, precisa ganhar para continuar com chances na competição.
E agora vamos à previsão do tempo para este domingo nas regiões do país. No norte, céu nublado com chuva em pontos isolados. Em Belém, máxima 31 graus. No nordeste, o sol vai predominar. Em João Pessoa, máxima de 32 graus. Na região sudeste, o sol vai aparecer. A previsão de geadas na Serra da Mantiqueira. Em Belo Horizonte, máxima 20 graus. No sul do país, o sol predomina, mas as temperaturas vão estar baixas, com valores abaixo de zero nas áreas mais altas. Em Curitiba, máxima 17 graus. E no centro-oeste, céu parcialmente nublado. Em Cuiabá, a temperatura máxima deve cair bastante, 20 graus. Uma caminhada ecológica reuniu hoje em Belo Horizonte 2.000 estudantes num protesto contra a destruição da Lagoa da Pampulha. A manifestação marcou o encerramento da Semana do Meio Ambiente na capital mineira. A Lagoa da Pampulha recebe o equivalente a 180 caminhões de lixo por dia. O assoreamento provocado pelo acúmulo de terra e sujeira que vem dos córregos já sumiu com 40% da lagoa. E foi por causa desses problemas que cerca de 2.000 pessoas participaram de uma caminhada ecológica. A passeata faz parte da campanha Viva Pampulha e das comemorações dos 100 anos de Belo Horizonte. O trio elétrico animou os estudantes. Grupos de teatro fizeram apresentações. Os estudantes reclamaram da falta de apoio para salvar um dos símbolos da capital mineira. Eu acho que é um absurdo o governo não fazer nada. Está faltando bastante conscientização. Acho que através de movimentos conscientizam. O Cima da Hora fica por aqui. Assista agora a representação do Espaço Aberto com Carlos Nascimento. Eu volto às 7 da noite. Até lá. Boa tarde. O fato, a interpretação, a informação completa todos os dias, para você acompanhar os acontecimentos do seu país e do mundo. O horário nobre da notícia, Jornal das 10. Apresentação, André Trigueiro. De segunda a domingo, 10 da noite. Arquivo M. Neste sábado, o sequestro do embaixador americano Charles Elbrick. Imagens inéditas de um documentário francês. Conheça a história do rádio, uma máquina que mudou o país. Lamartine Babo, carioca, poeta, torcedor do América. A homenagem a um dos maiores compositores do Brasil. Arquivo N, com Celso Freitas, neste sábado, 9 e 5 da noite. Todos os cartões de crédito dão no mínimo 7 dias para você pagar. O Ouro Card Visa 2 datas Banco do Brasil é o único que garante sempre, no mínimo, 22 dias para você pagar. Isso é tanto tempo que dá até para a lua minguante virar lua cheia. Ouro Card Visa 2 datas, o único que dá no mínimo 22 dias para você pagar. Peça o seu. Então, a senhora já conhece o nosso plano de previdência? Ah, o Prever. Não, Prever também é um plano, só que de outro banco. Ah, posso? Claro. Só um minutinho. Ligar pro meu marido. Meu amor, eu tô aqui no banco e o gerente tá me oferecendo um outro Prever. Prever de outro banco. Ah, é verdade.
verdade, o nosso tem garantia de 2 bancos. Aham. Aquela rentabilidade extra já no primeiro ano, o seu tem, não? Não tem. Ah, não tem. Fale com o seu gerente do Prever Certo, o da Prever. Você vai ver na Globo News, ainda hoje, Conta Corrente Especial. Wilson Timóteo entrevista José Alberto Ribeiro, coordenador do Fórum da Construção Pesada. Arquivo N, com Celso Freitas. A história do rádio no Brasil e o talento de Lamartine Babo, o compositor que conquistou as torcidas. Espaço Aberto, Ernesto Palha e os destaques da semana. O Dia do Meio Ambiente, a visita do casal imperial japonês e a investigação dos escândalos do PT. Logo depois, Jornal das 10, o horário nobre da notícia.